Muito bem, meus queridos. Então, hoje dando sequência ao nosso estudo, que a gente vem já nas últimas semanas fazendo a respeito, que na verdade nas últimas semanas a gente estava falando um pouco com base nessa tradição de Patanjali, né? O texto Yoga Sutras, a causa do sofrimento humano. A gente já fez vários desdobramentos. A ideia hoje é a gente dar um pouquinho de continuidade a esses desdobramentos. Então, o que a gente vai fazer hoje é, na verdade, dar um passo atrás no estudo. Dar um passo atrás que eu quero dizer com base nesse texto, né, Yoga Sutras. O que a gente vai falar hoje, ele está mais no início desse tratado. O que a gente falou na semana passada estava referente ao segundo capítulo do Yoga Sutras, que é a prática mais de prática, chama Sadhanapada, que é o capítulo voltado mais à prática. Sadhana é a prática, né? E hoje o que a gente vai trazer é dar um passo atrás, falar do primeiro capítulo, um pouco dessas ideias que ele sugere como causa, como motivo do sofrimento humano, mas baseado nesse primeiro capítulo que se chama Samadhipada, né? Eu, quando comecei a estudar Yoga Sutras, é interessante porque me parece fazer sentido, né, essa sequência, por mais que seja, a gente começou falando do segundo e está indo para o primeiro hoje. Quando eu comecei a estudar o Yoga Sutras, eu me lembro muito bem, eu fiquei meses e meses estudando o primeiro capítulo. E eu não entendia nada, nada, era assim, não encaixava nada, não conseguia fazer nenhum tipo de conexão, sabe, com base na leitura do primeiro capítulo. E aí alguém me falou um dia, falou, cara, começa pelo segundo, começa lendo o segundo capítulo. E aí foi facílimo, porque o segundo capítulo ele desdobra mais no sentido prático de como funcionam, né, essas temáticas do yoga. E aí depois de ter lido o segundo capítulo, eu voltei para o primeiro, e aí ficou muito mais fácil de entender o primeiro. Então, mais ou menos esse caminho que a gente está fazendo, né? Então, na semana passada, o que a gente falou foi sobre as causas do sofrimento humano, aquela teoria dos kleshas. Vocês lembram que ele fala da ignorância, que se manifesta na identificação com os papéis, apego e aversão. A gente focou um pouco nesses dois elementos, né, do apego e da aversão. E aí, hoje, o que eu quero trazer é esse sutra aqui, que é o segundo sutra do primeiro capítulo. Então, quando ele começa descrevendo o Yoga Sutras, Patanjali começa essa transmissão de conhecimento dizendo assim: agora nós vamos expor o yoga, né? Em sânscrito é Atha Yoga Anushasanam, ou seja, agora, Atha, essa palavrinha Atha significa agora. Então agora vai começar a exposição acerca do yoga. Aí ele já, no segundo sutra, ele descreve o que é o yoga. Yoga, aqui na frente tem Yoga, Yogasthita Vritti Nirodha. O que significa isso? Para a gente fazer essa conexão com o que com o que eu vou trazer um pouco para vocês hoje, né? Então, yoga é a cessação, nirodha quer dizer cessação. A cessação dos vrittis da consciência. Para facilitar, eu vou usar a palavra consciência aqui como tita, mas só para a gente poder desdobrar um pouquinho, o que seria a tita? Tita tem incorporado dentro dela a mente, que são os pensamentos, o nosso ego, ou seja, a sensação que eu tenho de ser quem eu sou, e o meu intelecto, que se chama Buddhi, né? Tem um nomezinho que ele dá para cada um desses elementos. Então, dentro de Tita tem tudo isso. Então, alguns falam, é a cessação dos movimentos da mente. Mas mente seria mais essa ideia dos pensamentos em si, que é algo que está dentro de Tita. Tita é algo mais amplo, né? Então, tem a mente dentro de Tita, tem o ego, né? A sensação de ser quem eu sou, e o meu intelecto. Então, essa palavrinha que é o que a gente vai desdobrar um pouco mais, vrittis. Vrittis, uma das traduções que a gente pode usar para vrittis é movimento, né? Então imagino só como um movimento. A palavra vritti, ela traz essa ideia do movimento, né? Então todo movimento que acontece em Chitta, o objetivo do yoga é criar um estado de nirodha, que seria a cessação.
E aí ele segue nesse primeiro capítulo, logo na sequência, dizendo quais são, aí aqui eu vou trazer para vocês, só para a gente tentar clarear e expandir um pouco essa temática, quais são os tipos de vritis que ele diz que acontecem, né? Isso, para mim, eu sinto que é bem importante, porque de alguma forma a gente toma consciência e consegue é, sistematizar, né? Pelo menos para mim, que tem uma mente bem sistemática, me ajuda bastante para poder entender o funcionamento do meu Chitta, da minha consciência, né? Então ele coloca em 5 elementos. Ele fala, os vritis, eles são divididos em 5. Aí em sânscrito, ele fala que esses 5, só para vocês entenderem essas palavrinhas, ele fala Pramana, Viparyaya, Vikalpa, Nidra, Smriti. O que quer dizer isso? Pramana e Viparyaya é o seguinte, toda relação que nós temos com o mundo externo causa um vriti. Ou seja, a partir dos nossos órgãos dos sentidos, que são 5 órgãos dos sentidos, né? Visão, paladar, audição, tato e olfato, né? Faltou, né? Olfato. Então são 5 sentidos que nós temos para perceber o mundo externo. Tudo que acontece, a nossa relação com o mundo a partir desses sentidos, é um vritti. E aí eles são de 2 tipos. Ele divide conhecimento correto e conhecimento errôneo. Conhecimento correto é a experiência que a gente tem no mundo a partir de um conhecimento que é correto, né? Obviamente. Mas só para a gente trazer um exemplo, imagina assim, você está na sua casa, de repente você vê um carro chegando na frente da sua casa. Você olha esse carro chegando na frente da sua casa, você está vendo ele, fala assim, ah, é o carro do Caio. Ah, é o carro do Geraldo chegando. Ah, minha mãe chegando. Você viu, você conhece, você sabe que é aquele carro, de quem que é, então é, é, você já entende, conhecimento correto, que aquilo é o carro daquela pessoa que você conhece. E aí, realmente, aquela pessoa chega e fala, ah, é ela mesmo, pronto. Beleza, isso é um vriti. Essa mesma informação pode chegar da seguinte forma. Você está aqui, você não está vendo o carro chegar, mas você escuta o carro chegando. E você sabe o som qual que é do carro do Geraldo, ou o carro do Natan. E aí você subentende que é o carro dele chegando. Ah, ó, acho que é o Geraldo chegando. Aí de repente vem o Geraldo, bate na porta. Ô Geraldo, tudo bem? Chega aí. Pronto, realmente era o Geraldo. Também é conhecimento correto. Ou a terceira opção, alguém pode chegar e falar para você. Ó, Manu, o Geraldo chegou aí. Chegou o carro dele aí. Ah, tá bom, fala para ele chegar aqui. Ô Geraldo, tudo bem? Chegou o Geraldo. Estou usando o Geraldão aqui como exemplo. Ou seja, todo esse movimento que aconteceu, todo esse vriti que aconteceu a partir da nossa percepção com o mundo, é um distúrbio da mente. É algo que com o yoga, de alguma forma, a gente quer cessar isso. Isso que a gente está fazendo aqui agora, trocando ideia, eu estou passando esse monte de informação para vocês, é um vriti. A mente está em movimento. A mente está em movimento. Né? Vocês concordam? Vocês estão pensando, vocês estão tentando refletir, entender tudo isso que eu estou falando, fazer as conexões. Cada um, a partir da sua experiência, vai fazendo as conexões e tudo mais. Bom, vamos seguir. Conhecimento errôneo. É o oposto disso. Ah, escutei o carro de alguém chegando. Ou aquela velha história, né, que você está andando no deserto, de repente você está cansadíssimo, morrendo de sede quase, e você vê o reflexo do sol no deserto, e aí você vê, parece que é um manancial de água, né? Você fala, ai, achei água no deserto. Você vai ver, não é a água, era só o reflexo do sol. Ou aquela coisa que tem, né? Tem até nas Upanishads uma descrição dessa, de uma pessoa que está caminhando na floresta, vê o reflexo de a silhueta de uma cobra, e aí ela gera toda aquela emoção dentro dela, achando que realmente era uma cobra, ela vai ver, era um galho, né? Então tudo aquilo que aconteceu, né, o processo interno que aconteceu dentro daquela pessoa, a partir de um conhecimento errôneo, né, e é o movimento da mente. Então esses dois aqui estão baseados na nossa experiência a partir dos órgãos dos sentidos.
Já esses outros três, que também são vritis, são classificados como vritis, tem mais a ver com o nosso mundo interno, que é memória, fantasia e o sono. Então a memória é simples. Se eu falo para vocês, fecha os olhos. Lembra o que você comeu hoje, por exemplo. Aí você vai lá, tenta buscar. Tem gente que tem mais facilidade, mais dificuldade. Ou se eu falo para você o que você comeu ontem, né? Ou se eu falo para você, você se lembra de como foi o seu nascimento? Poxa, aí já fica mais difícil, né? Já fica mais difícil. Você vai tentar acessar essa informação com base em algo que você escutou da sua mãe. Também é a memória, mas ela vem desde uma outra informação. Não foi a experiência que você teve, mas é a memória. A fantasia, ela também é baseada na memória. Se eu falo para você, por exemplo, imagina você é, deitado na praia com uma caipirinha do seu lado, comendo uma porçãozinha de camarão, por exemplo. Você sabe o que é uma caipirinha, você sabe o que é uma porção de camarão, você sabe o que é a praia, e aí você vai criar essa imagem. A gente poderia até colocar algo mais imaginário mesmo, por exemplo, como exemplo que eu dei hoje na aula de manhã, né? Imagina um cavalo com duas asas, um chifre na cabeça, cor de rosa. A gente pode fazer isso também, porque você sabe o que é um cavalo, você sabe o que é a asa, você sabe o que é um chifre e você sabe o que é a cor. Você já tem mais ou menos a imagem do que é um unicórnio, você já viu o desenho de um unicórnio. Então você usa a sua memória para criar uma imagem. E o interessante é que tudo isso está associado a uma sensação. Porque quando você se leva a um determinado lugar, espaço, alguma experiência que você teve, a emoção que está relacionada àquele momento, ela acontece no corpo fisiologicamente como se você tivesse de fato naquela situação. É ou não é? Se eu falo para você, ó, lembra daquela situação que vocês brigaram, Caio e Emily? A última briga que vocês tiveram, que vocês quebraram o pau em casa? Lembra? Vocês parece que não quebram muito pau não, né? Hã? Ou sei lá, ou mama, lembra aquele momento que você estava fazendo um movimento com o braço e machucou e teve essa lesão no seu braço? Já vem no momento a sensação, a emoção, né? Que gera uma sensação e você revive aquilo. Da mesma forma, coisas boas, né? Momentos bons que a gente vivenciou, a gente também revive aquilo. Tudo isso é vrite. E o último vrite, eu vou até ler aqui para vocês, que é bem interessante a descrição que ele dá, é o sono. Ele fala, o sono, aqui, a modificação da mente baseada na ausência de qualquer conteúdo é o sono. Ou seja, a ausência de qualquer conteúdo. Então, até o sono é um vrite. Poxa, tem gente que fala, né, vou descansar, vou dormir. E aí, de repente, começa a sonhar a noite inteira. Tem gente que trabalha mais no sonho do que acordado. Você acorda quebrado, né? Você fala, puta, não podia ter ficado acordado, né? Era melhor se eu tivesse acordado, porque eu sonhei tanto à noite que a mente fica tanto em movimento que você fala, podia ter ficado acordado que ia ficar mais descansada, né? Acontece ou não isso às vezes, né? Pelo menos comigo acontece. Então isso também é um movimento da mente. Isso também é um vriti. E a prática de yoga, o objetivo dela é a gente cessar esses movimentos. É claro que na nossa vida cotidiana, o mundo que a gente vive, que a gente criou na nossa realidade, a gente precisa de tudo isso para poder viver, né? Todos esses vritis, eles são necessários de alguma forma. Então, o vriti, imagina assim, esse movimento, ele vai criando sulcos, né? Então, tipos de vritis, tipos de comportamento que a gente tem na nossa vida, vai criando sulcos. E quanto mais a gente vai insistindo nesses vritis, nesses tipos de ação, de pensamento, do que a gente fala, né? Esses sulcos vão se aprofundando cada vez mais. Existe um nome para isso.
O Vassana, a palavra Vassana, são esses sulcos que vão sendo criados a partir de um hábito que a gente cria. Uma vez que a gente vai repetindo esse movimento, esses vritis, a partir desse Vassana, ele se transforma num samskara. Esse samskara, a tradução seria cicatriz. A gente cria um sulco mais profundo, uma cicatriz, que às vezes a cicatriz a gente sabe muito bem, ela fica a marca. Um Vassana é aquele machucadinho mais superficial, que se a gente não mexe mais nele, ele cicatriza, às vezes não fica nem marca. Agora o samskara não, o samskara ele fica uma cicatriz, né? Ele fica sempre uma cicatriz. Tanto para o lado ruim quanto para o lado bom, né? Então a gente pode criar um hábito, por exemplo, de meditar. Vou dar um exemplo, né? A prática, como a gente faz. Eu medito e eu vou cada vez mais criando esse hábito da meditação e vou encontrando um caminho, né? Um caminho para chegar num estado mais consciente, mais de autopercepção, né? Do meu corpo, da minha mente, das minhas emoções. E conforme eu pratico, a gente vai também criando esse samskara, criando esse canal, esse caminho que fica mais fácil acessar. Então, o objetivo, aliás, a forma para a gente desenvolver esse Nirodha, aí ele vai para o passo seguinte, já para a gente finalizar e para a prática, tá? É a Abhyasa. A Abhyasa a gente falou na semana passada também. A Abhyasa é a prática. E olha que interessante que ele coloca aqui. Eu gostei bastante dessa definição. A Abhyasa é o esforço para permanecer firmemente estabelecido no estado de Chitta Vritti Nirodha. Ou seja, não é simplesmente a prática que a gente faz no momento aqui, que a gente se junta, se deita, faz um asana, torce para cá, para lá, faz uma respiração. Mas quando você sai, quando termina essa prática, você vai para a sua vida no dia a dia. E aí? Do que está servindo essa prática? Você cria um estado de tranquilidade, de paz, de consciência no momento da prática. Aí na primeira situação que acontece no seu cotidiano, acabou tudo, né? A pessoa te fecha na rua, você já manda a pessoa ir a merda, já sua esposa, seu esposo já te fala uma coisa, você já responde meio atravessado, né? Então, a prática, na verdade, ela é como a gente desenvolver essa capacidade de é o esforço para permanecer firmemente no estado, nesse estado que foi estabelecido, né? Então eu crio esse estado a partir do que a gente vai fazer, do que a gente faz aqui nessa hora e meia, mas depois a gente precisa manter isso, né? E aí, gente, não tem como negar, a gente sempre vai para o que tem de mais simples, né? Porque quando esse estado de vritis ele afeta o nosso sistema, no sentido fisiológico, principalmente, é o nosso sistema nervoso. Nosso sistema nervoso ele é afetado. Isso a gente também falou semana passada. Afeta o sistema nervoso, afeta a minha respiração, né? A gente entra muitas vezes no estado de desespero, a respiração fica incorreta. E aí a gente vai pelo caminho de novo da respiração. Acessa a respiração para novamente fazer essa conexão entre a matéria e a consciência, né? Através de prana, porque é prana que está aí fazendo essa conexão. E aí a respiração ela um caminho, né? Ela é o caminho, digamos assim, para a gente poder retomar esse estado de autopercepção e chegar a um estado mais próximo a esse que a gente chama de Nirodha, que é a cessação dos vritis, né, do Chitta Vritis. Deu fazer o gancho? Aí, para não ficar as coisas muito soltas, né? O gancho sempre tento levar aí para o que a gente pode colocar em prática, senão a gente fica só na falação, né? Fala, mas e aí? Agora, tá bom, a prática, mas e aí? Respiração, né? O caminho é a respiração. Tá bem? Então, um pouco da proposta hoje é a gente ir, hoje não, sempre, né? A gente ir por esse caminho da respiração. Eu queria trabalhar com vocês algumas técnicas específicas de respiração para a gente desenvolvendo essa capacidade de auto. Não sei porque eu estou com isso aqui, não estou ouvindo mais ninguém. De auto-percepção desses detalhes. Tá bem, gente? Então vamos fechar um pouquinho os olhos. Encontrar uma postura sentada confortável. Então, o pessoal aqui me ouvindo também, meu primo aí, praticar também, primo? Tudo bom.
Então, encontrar uma postura sentada confortável, fecha um pouquinho os olhos. E tenta trazer para a sua percepção, para a sua prática de autoobservação nesse momento, quais são os vritis que estão dando volta, que estão aí acontecendo nesse momento. Quais são os vritis? Se está vindo algum pensamento baseado em alguma lembrança algo que você vivenciou, ou se é algo que você está pensando em fazer depois, por exemplo, passado ou futuro, né? Que seria a memória e a fantasia, o passado e o futuro. Ou se é a partir de alguma percepção que você tem através dos seus órgãos dos sentidos. Às vezes algum desconforto no corpo, às vezes alguma sensação agradável também. Algo que você escuta, algum cheiro que você sente. Ou talvez tudo isso ao mesmo tempo. É possível que todos esses vritis estejam... É possível e provável, né, que todos esses vritis estejam acontecendo ao mesmo tempo. Toma uma respiração profunda. E a gente vai por aí, por esse caminho. Levando a nossa atenção, direcionando a nossa atenção, nosso estado de presença para a respiração. Sente o ar que entra e sai pelas suas narinas. Se você quiser e sentir que o corpo pede, às vezes simplesmente o fato de você já levar a atenção para a respiração, às vezes vem um bocejo, vem a vontade de dar uma espreguiçada gostosa, de abrir um pouquinho, expandir. Fica à vontade de fazer algum movimento, movimentar um pouquinho os ombros. E mantenha um pouco da sua atenção aí na respiração. O ar que entra e sai pelas narinas. E quando puder, traga as mãos unidas no centro do peito, para a gente dar sequência a essa prática, consagrando esse momento, essa oportunidade de estarmos juntos, através do mantra, mantra da paz, reforçando os nossos votos de que juntos estejamos nutridos e protegidos, que juntos possamos nos reforçar nessa prática, que juntos possamos trabalhar com muito vigor, com muita vida, vitalidade, que não haja mal entendido entre nós e que possamos receber os benefícios dessa prática de forma equilibrada entre todos nós, cada um dentro do seu espaço, dentro dos seus méritos. Que haja paz, paz, paz. Inspire profundo. Sahana vavatu, sahanau bhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavadhitamastu, ma vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspire profundo, soltando o ar. Lentamente vai abrindo os olhos. E a gente vai adotar agora uma posição para começar com um exercício respiratório. Eu vou sugerir a partir dessa postura, se vocês quiserem e sentem que fica muito difícil, né, e desconfortável para os joelhos ficar nessa postura, vocês podem pegar uma almofadinha, pode dobrar ela, como for necessário, apoiar ela aqui embaixo para se sentar, para ficar bem confortável. A proposta é que você fique confortável mesmo para poder fazer o exercício de forma bem relaxada, sem muito esforço.
A posição das mãos a gente pode deixar ou aqui nos joelhos ou apoiada no chão à frente, tá bem? A gente vai deixar a cabeça na mesma linha da coluna, nem muito lá para trás, nem muito para frente, né? Na mesma linha da coluna. E a partir desse apoio bem confortável, você vai, se quiser, pode fechar os olhos e traga a atenção na região do seu umbigo e o movimento que acontece aí, da respiração. Simplesmente um movimento natural. Na inspiração você sente que o abdômen expande. E na exalação você já vai prolongando a saída do ar e sentindo o abdômen indo lá para dentro. Vai prolongando mesmo. A expiração ela acontece de forma mais ativa. Então você vai exalando, empurrando o abdômen lá para dentro. Quando sentir que já está no final da exalação, você faz uma pausa. Mantém 2 ou 3 segundos o abdômen lá para dentro. E aí você sente relaxar o abdômen e o ar entra. A inspiração é passiva. E aí de novo, exalação prolongada. Empurra o abdômen lá para dentro. Vai empurrando, exalando, exalando, exalando. Quando não tiver mais ar, o mínimo de ar possível, faça uma pequena retenção, 2 ou 3 segundos, e de novo relaxe e o ar entre. Continue assim algumas vezes. Exalando de forma prolongada. Se quiser, feche os olhos para trazer bem a sua atenção na região do umbigo, o movimento na região do umbigo. Lembre-se da retenção no final. Uma pequena pausa de 2 ou 3 segundos. E aí, relaxando, a inspiração é passiva. E agora, a próxima vez que você fizer, solte um pouco mais rápido o ar. Solte de forma mais rápida. Continue fazendo a retenção com pulmões vazios. E agora, mantendo a retenção, relaxe o seu abdômen. Se você quiser, pode até vir com as mãos, tocando lá o seu abdômen para ver se eles estão relaxados. A ideia é a gente tentar dissociar a retenção, que é feita aqui na região da glote, com o relaxamento do abdômen. Então, para soltar o ar, a gente sim utiliza o abdômen. E aí, quando a gente faz a retenção vem aqui, na glote. E aí eu posso relaxar o abdômen. Só para vocês verem, terem uma referência se vocês quiserem, ó. Contrai o abdômen, fiz a retenção. E de novo inspiro. E aí continua. Faz a exalação, contrai o abdômen para expulsar o ar, faz a retenção, relaxa o abdômen. E mantém o máximo que você puder. A retenção com o abdômen relaxado. Continue mais algumas vezes. E vai tentando, se puder, com os olhos fechados. Talvez fique mais fácil de perceber isso. Parece que é simples, para alguns pode ser mais simples, mas já é um grande avanço se a gente consegue dissociar essas duas práticas da retenção com o relaxamento abdominal. O toquezinho da mão lá no abdômen ajuda também a trazer essa percepção do relaxamento. E agora a gente vai incluir mais um elemento. A gente vai utilizar o apoio das mãos para, no momento que a gente fizer a retenção, com os pulmões vazios, e o abdômen estiver relaxado, a gente vai empurrar o chão, ou nos joelhos, ou aqui no chão, empurrar com as mãos, trazer a cabeça em direção ao peito, e você vai sentir todo esse movimento interno, a gente chama Uddiyana Bandha, né? Que vem o movimento do diafragma, de contração do diafragma, e aí você vai sentir toda a sua região intraabdominal sendo sugada para dentro. Então, mais ou menos assim, para vocês terem uma referência. Então, eu vou tirar todo o ar, trazer o queixo no peito, faço a retenção, relaxo o abdômen. E aí empurro.
Relaxo. E aí inspiro. Deu para ver o abdômen indo lá para dentro? O movimento do abdômen ir para dentro, ele só acontece quando o abdômen está relaxado. Ou seja, se eu mantenho o abdômen contraído, fica difícil o movimento, porque eles são movimentos opostos. O abdômen vai segurar o diafragma. Então, por isso, se você ainda sentiu dificuldade em relaxar o abdômen, fazendo a retenção sem o ar, fica aí. Nem tenta avançar em contrair o diafragma. E você pode ficar na parte do exercício que você faz a retenção e primeiro tem que encontrar esse relaxamento. Se você sentiu que já deu para relaxar o abdômen, aí sim você avança. Vai para a tentativa do Uddiyana Bandha. Repita algumas vezes. Lembre-se de quando você fizer a retenção e quiser fazer a tentativa do Uddiyana Bandha, pressiona as mãos no chão ou nos joelhos. Repita mais uma ou duas vezes o exercício. Sinta bem essa sucção de toda a sua região intraabdominal, as vísceras, os órgãos internos, lá para dentro. Faça a última vez. E depois que tiver feito essa última vez, feche os seus punhos, mãos fechadas, apoie aqui na região intraabdominal, nos reto-abdominais, e incline o tronco à frente. Solte o seu tronco à frente. E permita que as mãos entrem nessa cavidade intraabdominal. Empurre as mãos lá para dentro. É mais importante você apoiar a cabeça no chão do que manter os glúteos apoiados. Então, se para apoiar a cabeça no chão você precisa levantar um pouquinho o bumbum do apoio nos calcanhares, faça isso, mas mantenha as duas mãos lá no chão. Pode levantar um pouquinho, né, o bumbum do chão. Mas empurre as mãos aqui dentro das... Faz uma massagem, movimenta um pouquinho as suas mãos. Vai aproveitando essa massagem. Ótimo, volte lentamente, desenrolando a coluna. A cabeça é a última que sobe. Ótimo, fecha um pouquinho os olhos e observe. Observe a sensação que fica no corpo. Observe a sua região torácica. Observe a região abdominal. Mas não só a superfície do abdômen, também a parte interna, intraabdominal. E agora a gente vai lentamente deitar de costas. Vamos continuar com alguns exercícios agora, deitados de costas. Então deite-se de costas com a planta dos pés no chão. A gente vai conduzir mais alguns exercícios para desenvolver mais essa capacidade de criar esses bandhas, que são essas pressões internas no corpo. Planta dos pés no chão. Bom, primeiro o que a gente vai tentar fazer é a combinação do movimento respiratório. Então veja se tem espaço para você levar os braços lá para trás. No caso da mama, dá para você fazer isso? Não dá? Então você pode deixar o braço no chão, mama, e fazer um movimento lateral assim, só para trazer um pouco do movimento do braço com a respiração. A ideia é a gente coordenar
o movimento dos braços com a respiração. Pode deixar a planta dos pés no chão, joelhos flexionados. A gente começa com os braços ao longo do corpo, né? Os dedos apontando para os pés. Isso, começa ali. Muito bem, então o que a gente vai fazer é, inspirando, ao mesmo tempo que a gente faz a inspiração da forma mais prolongada possível, vá elevando os seus braços para cima, os dois braços, até que eles toquem o chão lá para trás. Mamadi pode fazer na lateral, pela lateral. A proposta é sentir a abertura da região torácica. E na exalação, você retorna. Ou seja, o tempo que você leva para inspirar é o tempo que você leva para levar os braços para trás. O tempo que você leva para expirar é o tempo que você leva para voltar com os braços. Encontre o seu tempo. Encontrar o seu tempo significa que você faça o movimento com a respiração mais lenta possível, sem sentir falta de ar. Encontrando de alguma forma o desfrute nesse exercício. Já é uma forma de trazer a mente e o corpo mais próximas, mais integradas. Traga suavidade no movimento dos braços, como uma dança. Imagine como se fosse uma dança. É gostoso fazer esse movimento. A respiração é lenta, mas perceba principalmente a dinâmica na região do peito, o movimento do peito acontecendo. A inspiração você leva, direciona ela para a região torácica, o peito se expande, as costelas se afastam, o diafragma sobe. E aí na próxima inspiração que você fizer, mantenha os braços lá para o alto, aliás, lá para trás, né, estendidos. A Mamadi pode deixar pela lateral apoiada no chão. A proposta é que seja confortável e que você sinta o peito aberto, né, mais expandido. Ótimo. E aí cresça bem com os braços para trás. Estique, faça como um espreguiçar. Estique, alongue, cresça. E sinta que o peito se expande ainda mais com essa dinâmica. Expanda, expanda o peito. Ótimo. Mantenha essa sensação torácica de expansão, o peito aberto, peito expandido. E leve agora a sua atenção no movimento abdominal, como nós fizemos no primeiro exercício. O peito continua expandido e você observa o movimento abdominal acontecer enquanto você respira. A inspiração ela acontece, o abdômen expande, a exalação você vai da mesma forma prolongando a exalação, sugando o abdômen lá para dentro, com o abdômen contraído, né, empurrando ele para dentro, ajudando a expulsar esse ar. No final da exalação, faça uma pequena retenção, 2 ou 3 segundos. E se você quiser, já inclua esse elemento que é relaxar o abdômen, enquanto você faz a retenção. Se você sente que já está bem familiarizado com esse exercício, vamos fazer uma tentativa de Uddiyana Bandha aí. Então, uma vez que você fizer a exalação prolongada, pode fazer um pouco mais rápido para poder permanecer mais tempo, né, na técnica do Uddiyana. Então, tire o ar bem rápido, faça a retenção, e uma vez que tiver feito a retenção, relaxa o abdômen. E aí você tenta fazer essa contração do diafragma, sugar o seu abdômen, os seus órgãos internos vão todos lá para dentro. Repita mais uma ou duas vezes.
E aí na próxima exalação, retorne com os seus braços. Lentamente. E aí utilize um pouquinho as suas mãos agora para fazer uma massagem intraabdominal. Então pressionando a sua barriga lá para dentro, principalmente por baixo das costelas. Vai pressionando, empurrando, massageando o diafragma, descendo pelas costelas até chegar nas costelas flutuantes, né, as que estão mais aqui abaixo. Então vai colocando o seu dedo lá para dentro, vai empurrando, massageando bem essa região. E aí a gente vai, a partir daí, escolher um dos lados e se virar em decúbito ventral de bruços. Então faça um giro gostoso. A proposta que eu sempre trago é estender os braços para trás, aproveitar esse giro do corpo como uma dança também, movimento fluido, até que você fique na postura de Makarasana, no crocodilo, uma mão sobre a outra, a testa nas mãos, e aí solte-se bem no chão. Aproveite agora a partir desse contato do corpo com o chão, toda essa dinâmica de relaxamento da região abdominal, do peito. E para que a mente esteja presente naquilo que você está fazendo, a proposta é sempre ir para o corpo, observar o seu corpo, através dos contatos do corpo com o chão, de toda essa percepção através da sua sensibilidade, contato das pernas, começando lá dos pés. Observe os seus pés, relaxe os dedos dos pés. Observe o contato dos joelhos, das coxas, o pubis, as cristas ilíacas, né, esses dois ossinhos que ficam bem marcados no chão quando você apoia, e solte o peso do seu quadril a partir desses contatos. E perceba o reflexo nos glúteos, por exemplo. Quando você solta o seu quadril a partir do contato das cristas ilíacas, você percebe que os glúteos ficam relaxados. Relaxe também o assoalho pélvico. Observe o abdômen, o contato do abdômen com o chão, o contato do peito com o chão. E perceba também essa relação com a região dorsal. O efeito nas costas. O diafragma, esse grande músculo que fica criando essa espécie de divisão, né, entre a região torácica e intraabdominal, esse grande músculo, ele tem conexões com todas as nossas vértebras lombares. Então perceba, conforme você respira, a partir desse apoio do seu abdômen no chão, o reflexo na região lombar. Observe como se movimenta a sua região lombar enquanto você respira. Obviamente porque existe essa conexão. Esse grande músculo que é o diafragma está conectado a todas as vértebras lombares. Observe o apoio das mãos, da cabeça sobre as mãos e relaxe também os olhos, a testa, o nariz, a boca, a língua e até a base da sua língua. E repasse mais uma vez pela respiração. Como está a sua respiração? Muito bem. Estenda agora os seus dois braços à frente e as duas pernas unidas. Junte bem as pernas com a planta dos pés no chão.
os braços estendidos. A proposta agora é a gente fazer a elevação apenas de uma das pernas de cada. A gente vai fazer de um lado, depois do outro, tá? Então, apenas a perna esquerda estendida. A perna direita fica apoiada no chão. Ela serve de base para você poder elevar a perna esquerda. A perna esquerda se eleva, estendida, a partir do apoio das cristas ilíacas. Então, o quadril está bem apoiado no chão. E a perna esquerda se eleva. Se você sente que dá para avançar, eleve o braço oposto à frente, o braço direito. Se não, simplesmente eleve a perna. Mas se puder, eleve também o braço direito. Perceba que a cabeça também se eleva junto com o braço. A parte alta do peito também se eleva. A mão esquerda fica apoiada no chão. Ela serve de apoio para trazer tanto o braço esquerdo quanto a perna direita. Elas estão apoiadas no chão e serve de apoio para você poder elevar as pernas, a perna e o braço oposto. Sustente um pouquinho mais. Retorne, primeiro com o braço, depois com a perna. E aí complemente para o outro lado. Os dois braços estendidos à frente. Eleve a sua perna direita, estendida. Complemente com o braço esquerdo. Se você puder, se quiser. Isso. E aproveite o apoio da perna esquerda e braço direito no chão para firmar bem esse contato e subir com a perna direita o braço esquerdo. Suba bem. Ótimo. Respire na postura. Retorne devagar. Relaxa um pouco, observe o efeito. E agora, quando puder e quando quiser, faça com as duas pernas e os dois braços. Estenda novamente os dois braços à frente. Primeiro eleve as duas pernas. E depois, elevando os braços, a cabeça acompanha o movimento, a cabeça também se eleva como se você fosse olhar para o teto. Imagine isso. Se quiser, contrai até um pouquinho do seu assoalho pélvico períneo para ajudar a dar segurança até para essa postura, para a região lombar, para não forçar muito. E quando quiser retornar, retorne. Primeiro com os braços, depois com as pernas. E descanse. Uma mão sobre a outra, testa nas mãos. Descanse em Makarasana. Observe os efeitos, como fica a sua respiração. Sempre voltando para esse contato com a respiração, porque ela, de alguma forma, através da inteligência do nosso corpo, vai mostrando esses caminhos, né? A respiração trabalha a nosso favor, a favor de criar um equilíbrio, a homeostase, né? A saúde. Então deixe a respiração fluir, deixe a respiração te mostrar o caminho. Cada postura, por mais simples que seja, ela pede, ela convida uma respiração específica. E se a gente consegue trazer essa percepção de que cada postura traz uma respiração, convida a uma respiração. Muito bem, agora a gente vai avançar para a próxima postura, um pouco mais intensa. Essa que nós fizemos agora foi uma preparação para a gente fazer a postura do arco. No caso, a Mamadi, o arco eu acho que não vai rolar, né? Porque vai forçar muito o braço. Então você pode fazer a cobra se você quiser, tá bom? Então, vamos lá. O arco, a gente flexiona os joelhos e segura lá atrás no peito dos pés ou nos tornozelos.
Isso. Primeiro, então deitado no chão, de bruços, tá? Geraldo, pode ficar de bruços. Isso. Você flexiona os joelhos e segura os seus pés. Ótimo. Muito bem. Aí a gente já vai parar aí e fazer uma observação, observar um detalhe. Quando a gente tem um encurtamento no iliopsoas, que também é um grande músculo que está conectado às nossas vértebras lombares, da mesma forma que o diafragma, né? Ele compartilha algumas vértebras, essa conexão. Quando a gente tem um encurtamento, que é o músculo responsável pelo caminhar, digamos assim, né? Quando ele está encurtado, o que acontece? Quando a gente faz essa postura, a simples preparação, a gente percebe que acontece a gente chama de anteversão da pelvis, né? O bumbum ele fica mais empinado. Então a gente perde o contato das cristas ilíacas com o chão. Então o que a gente pode fazer já para alongar essa musculatura é empurrar, ainda segurando os seus pés, né? Puxando eles, os calcanhares em direção aos glúteos, empurre o seu quadril, tente encostar bem as cristas ilíacas no chão. Você vai perceber que já vai criar um alongamento nessa região da virilha, né, na região da coxa. Primeiro perceba isso. E aí a gente vai avançar. Se você quiser avançar, sente que dá para avançar, aí você vai sentir que as suas pernas vão puxando os seus braços para trás, o peito vai se abrindo, então é como se você fosse estender as pernas, novamente, segurando elas com as mãos. Aí você vai sentindo que as pernas puxam os braços para trás. Aí você eleva a cabeça, eleva a parte alta do tronco, do chão. E se puder, por último, os joelhos saem do chão. Se você quiser, mama, pode deixar a perna estendida, tá? Isso. E mantém no seu tempo aí, tá bom? Para não machucar o braço. Cada um permanece no seu tempo. Isso é o que cada um pode. É o seu principal desafio, digamos assim. Perceber qual é o seu tempo. Sentiu que já trabalhou o suficiente? Retorna. Volta para Makarasana. Uma mão sobre a outra, testa nas mãos. Relaxe. Solte bem as pernas e observe o efeito que fica no corpo. E o convite que surge a partir do seu próprio corpo ao ajuste da respiração. Qual é o tipo de respiração que é convidada para fazer parte desse momento? Às vezes uma respiração, como essa postura é um pouco exigente, né? Às vezes o corpo pede uma respiração um pouco mais profunda, com uma inspiração mais volumosa, né? Pedindo mais ar. E aí você vai repetir mais uma vez o seu tempo agora. Procurando fazer nesse passo a passo, a preparação pouco a pouco. Essa é uma postura que traz muitos benefícios, tanto no alongamento dessa região do iliopsoas, né, principalmente aí, quanto na abertura do peito, né, alongamento do diafragma. Vá no passo a passo, sem pressa. Lembre-se que a última etapa é, se você conseguir tirar os joelhos do chão, mesmo que seja nos últimos segundos de permanência, mantendo sempre a respiração fluindo durante a permanência. Sempre fluindo, sempre fluindo. O ar entra e sai pelas narinas. E quando quiser, retorne. E ao retornar, escolha um dos lados do corpo para você novamente fazer o giro, agora se deitar em decúbito dorsal. Faça como aquela dança mesmo, estenda os braços à frente, faça um giro gostoso, aproveite esse giro de forma bem
gostosa, massageando o corpo. Abrace um pouquinho os joelhos, faça um balancinho lateral. Aproveite a massagem na região lombar, na região dos rins. A cabeça bem solta, ela acompanha o movimento. Então segura os joelhos, flexione os joelhos, abrace os joelhos e balance bem gostoso. E perceba conforme você faz esse balanço, primeiro, os pés estão relaxados, cada um dos dedos estão relaxados. E a cabeça, o pescoço também relaxados. O pescoço e a cabeça, eles acompanham o movimento. Então você não precisa virar a cabeça para um lado e para o outro. O movimento é a partir do quadril, né? E ele reverbera por toda a sua coluna. A cabeça simplesmente acompanha esse movimento. Pare no centro. Planta dos pés no chão, as mãos no abdômen. E observe mais uma vez como fica, como está a sua respiração. E tente perceber esse reflexo, né? Isso me parece muito interessante, né? Perceber essa relação da respiração com a região lombar. Uma vez, né, que esse grande músculo está conectado às vértebras lombares, tente perceber na própria sensação do corpo, enquanto você respira, enquanto você respira de forma natural, o movimento na região lombar. Por mais que seja um movimento sutil, suave, tente observar esse reflexo da respiração atuando na região lombar. E agora, a gente fazendo essas próximas duas posturas, que a gente vai trabalhar a torção, vocês vão perceber que essa percepção ainda vai ficar mais evidente. Então afaste os dois braços na lateral, e aí você pode escolher a forma de fazer a torção. Existem algumas opções. Você pode simplesmente soltar as duas pernas para o lado esquerdo. Você pode cruzar a perna direita sobre a perna esquerda e soltar depois elas para o lado esquerdo. Pode cruzar a perna direita, a perna esquerda sobre a perna direita e soltar também para o lado esquerdo. Sempre para o lado, a gente vai começar soltando para o lado esquerdo. A mais simples, que não tem nenhum tipo de contraindicação, é sem cruzar uma perna sobre a outra, você simplesmente solta, elas caem para o lado. Importante que a postura seja confortável. E que você possa perceber a profundidade da postura pelo relaxamento. Os braços soltos no chão, os ombros em contato com o chão. E aí observe novamente, enquanto você respira, de preferência traga uma respiração mais prolongada, mais profunda, mais ampla. E essa relação na sua região lombar. E é uma espécie de massagem que a gente faz. Né, eu gosto de trazer essa imagem quando a gente tem, né, uma roupa suja que está molhada assim, a gente deixa ela de molho, a gente torce a roupa suja e sai aquela sujeira, né? A torção ela atua de alguma forma assim no nosso corpo. A gente está torcendo, espremendo, tá limpando, a gente está purificando, tirando as toxinas. Então, se a respiração ela é mais profunda, mais ampla, a gente potencializa o efeito de limpeza, de purificação no corpo. Retorne devagar. E aí faça para o outro lado. Da mesma forma que você fez, se escolheu cruzar uma perna sobre a outra,
ou simplesmente soltar, você utiliza a mesma dinâmica. E agora faça para o outro lado. A gente sabe que algumas posturas a gente faz elas através da atitude, da ação, né, da, do esforço, né, do tônus, digamos assim. E algumas posturas pelo relaxamento, como é o caso dessa. Observe a respiração, o efeito na região lombar. E pelo próprio relaxamento, a purificação vai acontecendo, a limpeza, não só física, mas se você consegue manter a atenção, o foco na respiração, a mente também fica mais clara, você fica mais consciente, mais presente. Retorne devagar. Observe o efeito. Observe como fica a respiração. Mais uma vez a respiração convidando a um ajuste muito específico, muito particular. E agora a gente vai seguir para a sequência de posturas das invertidas. Então a gente vai começar com a vela. Para quem não for fazer a vela hoje, a gente pode fazer a meia ponte, tá? Meia ponte é aquela que a gente mantém a planta dos pés no chão, igual vocês estão agora, e simplesmente eleva o quadril. Agora, quem sente que hoje está legal para fazer a vela, que não está sentindo nenhum desconforto, no caso para as mulheres que estão no período menstrual, na sua lua, também se tiver muito fluxo de sangue não é aconselhado fazer a vela, mas se está mais no finalzinho, né, da lua, aí talvez você pode sentir se rola fazer. Bom, então a vela, a gente começa sempre tentando fazê-la com o mínimo de esforço. O primeiro exercício é, a partir do apoio da planta dos pés no chão, a gente tenta aproximar os joelhos do tronco e com o apoio das mãos no chão, para tentar fazer sem muito, como fala? Solavanco, né? Para não dar aquele impulso forte que às vezes pode machucar a lombar. Tente fazer de forma bem consciente. Vou mostrar para vocês, se vocês quiserem ter uma referência. Né? O que eu estou dizendo é isso, né? Para não já dar aquele impulso, sabe, para subir, você vai devagar aqui, ó, com a palma das mãos no chão, empurra o chão com as mãos, aproxima os joelhos do rosto e aí traz a palma das mãos nas costas. E aí sim, por último, eleva as pernas. Nunca com a cabeça assim que nem eu estou fazendo, que eu estou fazendo para poder olhar vocês, né? Para evitar qualquer tipo de desconforto na cervical. E o retorno é também o oposto, né, da construção. Volta primeiro com os joelhos no rosto. Quem quiser pode avançar para Halasana, que é levar a pontinha dos pés no chão lá atrás. E aí o retorno é sempre lento, né, desenrolando a coluna, né, evitar despencar, né? E aí depois o complemento final com a postura do peixe, que é essa variação mais simples, ou tem alguns que gostam, né, de elevar o topo da cabeça no chão, tá bem? Então eu vou deixar bem livre para vocês fazerem essa sequência. Eu vou orientando conforme a gente vai, eu vejo que vocês vão avançando. Então a proposta da vela é você ficar de forma bem confortável, com as pernas bem relaxadas, principalmente os pés relaxados. Quem não quiser fazer a vela,
pode fazer Setubandhasana. Tô vendo já que a Mamadi está fazendo, né? Aí cada um vai perceber o seu tempo. Aí, ótimo, todo mundo está fazendo a vela, então, beleza. E aí vocês vão permanecer o tempo de vocês aí na vela e avançar para Halasana, quando vocês quiserem, que é aquela que a gente leva, que eu mostrei, que leva os pés lá para trás da cabeça, tenta tocar com os pés no chão. Vê se você consegue fazer, Emily. É que você já voltou, né? Isso, perfeito, perfeito. Ótimo, ótimo, querida. Se você sente que os pés, a pontinha dos pés toca o chão, aí você pode levar os braços lá em direção aos pés. Se não toca o chão, se não toca, então mantenha nas costas. Aí você teria que continuar segurando nas costas. Mas tá legal, você sente que já foi, já tá bem. Se quiser fazer de novo, também fica à vontade. A proposta é tentar manter de uma forma bem confortável mesmo. É uma postura mais intensa, né, mais exigente, que trabalha no alongamento bem profundo de toda a musculatura das costas, das pernas. Ótimo, Geraldo. E depois que vocês tiverem retornado da vela, do Halasana, a gente complementa com Matsyasana, que é a postura do peixe. Porque a vela trabalha num alongamento, numa flexão, né, intensa da região cervical. O peixe, a gente trabalha na extensão. A postura que tem menos contraindicação, a variação do peixe, é a que a gente cruza os braços por trás da cabeça. Parece que cortou um pouquinho aqui, vocês estão me ouvindo? Tá, tá. Então, ó, o peixe, né? Então tem algumas variações. Pode ser com as pernas cruzadas, a que tem menos contraindicação é pernas cruzadas como na postura sentada de meditação e braços cruzados por trás da cabeça. Outra variação é também assim com as pernas cruzadas, a gente pode pressionar os cotovelos no chão, abrir o peito e levar o topo da cabeça no chão. E para quem tem até mais facilidade, Padmasana, né? Que são as duas pernas cruzadas em Padmasana, até segurar aqui a pontinha dos pés, pressionar os cotovelos no chão. Essa é a postura tradicional do Matsyasana. Mas essa daqui já é o suficiente para trabalhar na compensação, né, da postura da vela e do Halasana. Quem fez a variação de colocar o topo da cabeça no chão, tenta distanciar bem os ombros das orelhas, né? Não deixar o ombro contraído, né? Abre aqui, faz um movimento de abertura do peito, distancia os ombros das orelhas. E quando quiser retornar, retorne calmamente. E a gente vai fazer agora um último exercício antes de ir para o relaxamento. Aliás, um exercício que prepara ainda mais para o relaxamento, que é um pranayama, se chama Brahmari. Então, a gente vai fazer da forma mais simples, tá? A gente vai fazer por 3 vezes um som, né? Então são 3 respirações. A gente vai tomar o ar e no tempo que leva para fazer a exalação, a gente vai fazer o som imitando o som de uma abelha. É tipo um on, né? Só que é um som um pouco mais nasal, né? Mais ou menos assim o som, só para vocês ouvirem.
terminou o ar, a gente encerra. Então é um som nasal, mas ao mesmo tempo você vai sentir ele vibrando aqui na glote. E aí a gente vai fazer por 3 respirações, por 3 exalações, e enquanto a gente estiver fazendo, enquanto vocês estiverem fazendo, ouvidos tapados. Pode ser deitado mesmo, tá? Pode ser deitado. E aí depois que terminou a terceira vez, já vai para Shavasana. Deu para entender? Então são 3 vezes, imitando o som da abelha, com os ouvidos tapados. Terminou a terceira vez, vai para Shavasana. Solta o corpo no chão e a gente já faz um relaxamento final. Vou fazer junto com vocês. E ao encerrar o exercício, solte os braços com a palma das mãos voltadas para cima, as pernas soltas no chão, pontinha dos pés voltadas para fora. E perceba o efeito no corpo, a sensação que fica no corpo. Sinta as pernas soltas no chão, completamente relaxadas, os braços soltos. Mas principalmente os olhos, bem relaxados. Relaxe também por dentro dos olhos. E perceba todo o relaxamento que você vai permitindo que se manifeste no seu corpo a partir desse relaxamento dos olhos, que vai penetrando na sua cabeça, criando todo esse espaço interno. Toda a acomodação desses nervos que saem do seu cérebro, da base do crânio. Acomodação do próprio cérebro. Traga essa imagem, essa sensação. Os maxilares bem relaxados, a língua solta, a base da língua.
Tome uma inspiração profunda. Vá se espreguiçando. Ao se sentar, encontre uma postura confortável, sentada. Se puder, ainda com os olhos fechados. Observando, registrando, assimilando os efeitos dessa prática. E assim a gente vai finalizando a nossa sadhana de hoje, esse encontro. Eu aqui desde meu coração agradeço a presença de vocês, a disponibilidade, o interesse, a entrega, a confiança. E convido vocês para a gente finalizar essa prática com o mantra Om Pranava, o som de origem de todos os sons, segundo nos relata, a tradição, o próprio Patanjali menciona essa prática. Então a gente traz bastante atenção na emanação desse som que sai a partir do nosso coração. Então faça uma inspiração profunda. Shanti, Shanti, Shanti. Que as forças da luz assegurem a continuidade dos benefícios dessa prática. Que assim seja. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat. Namastê.